Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Eis aqui Cleverton Vieira. Seja muito bem-vindo a mais um Pequenos Goles de Água Viva. É sempre um prazer poder compartilhar algo que pode mudar sua maneira de pensar, que pode edificar a sua vida. Antes de começarmos aqui nossa reflexão, te peço, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas possam ser alcançadas. Ah, só para ter visualização nesse vídeo? Claro que não, meu querido. Jesus nos deixou e eu sigo muito essa ordenança que ele nos deixou. Vão, façam discípulos de todas as nações, pregando, ensinando o evangelho. Essa é a ideia aqui e até por isso que o Pequenos Goles de Água Viva existe. Então compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Você pode ver mais mensagens no meu canal no YouTube. Estou lá como Cleverton Lima Vieira e estou da mesma forma lá no Facebook e no Instagram. Você pode assistir mensagens anteriores, participar de orações aí que eu faço durante a semana. Tá joia? Vamos lá, vamos para a reflexão de hoje. Esqueci de mencionar também, nós temos, o conteúdo está disponível em podcast também, no Spotify, no Google Podcasts, em outras plataformas aí de podcast. Escute e compartilhe aí com seus amigos, sua família, suas pessoas queridas aí. Tá joia? Vamos lá para a reflexão de hoje? Antes de eu ler aqui o versículo que nós vamos meditar, quero perguntar algo para você. Talvez você já tenha escutado alguém tentando te convencer de algo, ou até mesmo você já tenha usado alguma dessas frases e expressões. Vou dar só o comecinho, depois a gente vai se aprofundar mais nelas. Aquela frase assim: não tem nada a ver, vou fazer isso. É só essa mentirinha. É só esse jeitinho aqui nessa coisa. Sabe? Aquele jeitinho, é só isso pode, isso, aquilo, outro. Pequenas concessões, tá? Vamos ler aqui, hoje eu vou ler só 2 versículos com vocês, mas se nós colocarmos esses versículos no coração, guardarmos e vivermos lembrando do que eles falam, de muitos males nós vamos ser livrados, tá bom? Vamos nessa? Tá junto comigo? O primeiro versículo que nós vamos ler está em 1 Tessalonicenses 5, 22. Ele diz assim, é bem conhecido, mas como eu te falei no começo, a diferença é a gente deixar isso aqui no nosso coração, tá bom? Diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 22. Afastai-vos de toda a forma de mal. Algumas versões ele diz afastai de toda aparência do mal. E olha só, o que será que quer dizer isso? Por que é dito isso? Isso daqui é o final da carta de Paulo aos Tessalonicenses. E ali ele está dando um monte de ordenança ali para eles, um monte de dicas de como viver, né? Podemos dizer assim. Ele fala: conservai permanentemente a vossa alegria, a partir do 16, orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Cristo Jesus. Não apagueis o espírito e não tratei com desdém as profecias. E aí ele finaliza falando: afastai-vos de toda forma do mal ou toda aparência do mal, depende da versão que nós formos pegar aí. Mas por que será que ele fala isso? Por que ele está falando isso, Cleber? Eu vou ler agora o outro versículo, depois nós vamos fazer nossa reflexão. Talvez seja a resposta do outro aqui, mas nós vamos refletir sobre isso. O outro está em 1 Pedro 5, versículo 8, que diz assim: sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem o possa devorar. Uau, que pesado, Cleverton. Vamos lá, vamos refletir, gente. Eu falei daquelas pequenas concessões ali no começo. E será que você já viu algo parecido? Tantas situações, gente, que às vezes as pessoas falam: isso não tem nada a ver. Isso pode. Isso aqui não vai ter problema. É só esse jeitinho, é só essa coisinha. Está conseguindo entender? Vamos dar alguns exemplos então. Sabe, é só essa mentirinha aqui que eu tô contando, não tem problema. Mentirinha branca, às vezes o pessoal fala. Como se existisse mentira branca e preta, não é, gente? Não tem, mentira é mentira, tá? É só aquela olhadinha.
É só isso aqui que eu vou usar, é coisa rápida, não vai fazer mal nenhum. Meu querido, por que Paulo fala aqui, afastai-vos de toda forma do mal, e depois eu li aquele versículo ali, onde diz que o mal, o diabo, está ao redor olhando a que ele possa devorar. Nenhum grande problema acontece já com a intenção de ser um grande problema, certo ou não? Eu estava tendo então eu tenho um filho de 13 anos, boa parte de vocês conhecem o Enzo, tem uma menina de 9 também, a Helena, mas essa semana eu estava tendo uma reflexão com o Enzo aqui, que está ali naquela fase de início de adolescência, né? E estava conversando algumas coisas com ele e mencionei esses dois versículos para ele aqui. Porque eu estava explicando para ele que pode ser que no futuro ele venha a ter contato com algumas coisas, né? Pessoas ao redor dele falando, não, é só isso aqui, é só aquilo outro, e aquelas coisas, sabe aquelas pequenas coisas que no início aparentam que não vão ter problema? Vamos lá, vamos colocar alguns exemplos práticos aqui para a gente pensar nisso e talvez você não está conseguindo relacionar alguma situação da vida real. Sabe, às vezes aquela mentirinha que você conta, fala, ó, só essa mentirinha aqui, como eu falei já mais de uma vez nesse vídeo, essa mentirinha aqui, não tem nada a ver, não vai causar problema nenhum. Meu querido, muitas vezes uma mentira chama outra mentira, certo ou não? E aí, todo grande mentiroso, tem muita gente que engana a pessoa, certo ou não? Nosso país, até outro dia eu estava conversando com um grupo de amigos e a gente falava, puxa, isso é da cultura, né, do nosso país, o jeitinho, a troca de favores. Não é por isso que, né, a gente fala que é cultura, que a gente tem que continuar dessa maneira, tá, gente? Então cuidado com as pequenas concessões. Às vezes você vai naquele, só essa mentirinha aqui. Para sustentar essa mentira, você vai ter que mentir para outra pessoa. Você tem que contar uma mentira maior ainda. Você vai ver, você está mergulhado no mundo de mentiras. E aí quem sofre? Você. Aí o que fala aqui, né? O diabo tá ao redor só olhando ali pra te levar, te abocanhar. Outra situação, às vezes a situação de drogas, por exemplo, você vê às vezes alguém na rua ali, quem mora aqui em São Paulo, talvez já tenha, muito provável que já tenha passado, ou visto pelo menos nos jornais da televisão, falando ali da Cracolândia. Já viram? E quem não for de São Paulo também já tenha visto. E ali você vê pessoas que parecem zumbis, certo ou não? Muitas daquelas pessoas nem comem, estão ali só para fumar pedra. Querido, esse era até o exemplo que eu estava dando para o meu filho ali, para já realmente impactar ele. Você acha que todas aquelas pessoas que estão ali, parecendo zumbis, que nem comem, só estão ali para usar a droga, você acha que realmente lá atrás ele pensou, puxa, eu vou virar um cara que nem vou comer, só vou usar droga? Com certeza não. Ele começou naquilo ali, às vezes um amigo chama, vamos ali, vamos fumar só um negocinho ali, que não vai dar nada não, não vai fumar nada, não vai te fazer mal nenhum. Cuidado com esse não vai dar nada não. Muitas vezes aquele que experimentou um cigarrinho ali de uma substância entorpecente ali, achando que não vai dar nada, é esse que está lá na Cracolândia vivendo preso, sem nem comer. Olha o tamanho da prisão que o mal, o diabo, coloca essa pessoa. Só mais um terceiro exemplo para ficar bem claro aqui o que a gente tem que pensar e o que a gente tem que refletir. O fim de uma família, aquele casal que se separa, o fim de uma família, porque muitas vezes quando o casal se separa, a família desanda toda. O fim de uma família, muitas vezes começou com aquela olhadinha de lado. Aquela olhadinha de lado, você fala, puxa, não tem nada a ver, né? Aquela olhada diferente ali, que um dos dois, o homem ou a mulher, deu de lado. Aquele se achegar àquela pessoa ali. Não, é só uma amizade. O que isso virou? O fim de um casamento, muitas vezes, querido. Bom, eu creio que com esses exemplos ficou claro aqui o que nós estamos querendo refletir hoje. Todo grande problema começa com algo pequeno. Ninguém chega falando, vou me separar, por isso que eu vou olhar para aquela pessoa. Vou virar um grande usuário de droga, por isso só que eu vou fumar esse negocinho. Vou ser um grande mentiroso, vou enganar tantas pessoas
e vou começar só com... Tudo começa no pequeno, querido. Por isso que Paulo fala aqui, afastai-vos de toda forma do mal. Afastai-vos de toda aparência de mal, querido. Olha só, você vê ali que a coisa é ruim, nem faz, nem pensa em fazer. Vou dar só esse gatinho aqui no imposto, cuidado, meu irmão. Esse gatinho no imposto na sua vida pode virar uma vida de trocas, uma vida de fazer coisa errada. Cuidado, querido, cuidado. É tempo de voltar atrás. Se você está assistindo essa mensagem, está escutando aqui o que nós estamos falando, afastai-vos de toda forma do mal. É tempo de voltar, é tempo de retornar, meu querido. Cuidado, que uma pequena coisinha pode levar a um grande abismo. Um grande abismo. Famílias podem ser destruídas, vidas são destruídas através de uma coisinha que começou pequena. E vou repetir o segundo versículo que nós lemos aqui de 1 Pedro 5:8. Sede sensatos e vigilantes. O que é isso? Vigie em todo o tempo suas ações, o que você tem feito. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Aquela concessãozinha ali, você nem fala do diabo, nem fala do mal, certo? Só que lá na frente, olha só, quando você cai no abismo, ele conseguiu te devorar. O mal conseguiu te devorar. Tá joia, meu querido? Essa era a reflexão hoje. Eu até fiz parte dessa reflexão com um grupo de amigos ali, que a gente estava falando de uns casos ali. Eu falei, afastai-vos da aparência do mal, a palavra diz, porque essas coisas chamam outras. E nessa reflexão que eu estava fazendo até essa semana com meu filho também. Cuidado, filho, cuidado com as pequenas coisas, tudo começa pequeno e se torna depois um abismo, um grande problema. Seja vigilante, tá joia? Então sai dessa de pequenas concessões, tá bom? Esse não tem nada a ver, só essa coisinha aqui. Cuidado, meu irmão, sede vigilante. O mal está ao redor para abocanhar a gente. Tá joia? Espero que essa reflexão tenha trazido algo novo, uma nova maneira de pensar, que você realmente fique vigilante aí. Lembre-se, é tempo de voltar. Se você está assistindo essa mensagem, passe para frente, porque muitas pessoas podem estar sofrendo com isso aí. Tá joia? Assista mais vídeos lá no meu canal, nas minhas redes sociais. Não perca, tem muita coisa que pode edificar sua vida e vida de outros aí ao seu redor. Tá joia, querido? Deus abençoe sua vida. Beijão, grande abraço. Fica com Deus. Acompanha aí no canal, nas minhas redes sociais. Tem muito mais coisa durante a semana. Deus te abençoe. Fique na paz.